André, o perfil da iFelt Feltro, já que a gente está falando de um monte de empresa aqui, jabá para nossa amiga também. Olá, meu nome é Ana, eu gostaria de saber se dá para ganhar dinheiro trabalhando com física quântica. Oi, Ana. Boa sua pergunta aí. É bom também para tentar fazer um apanhado geral, assim, o cachorro não podia deixar de dar uma latida aqui no final. Mas eu acho que dá sim, eu acho que isso tem a ver, talvez a minha resposta vá muito mais em termos de oportunidade do que dinheiro em si, mas isso foi uma coisa que eu notei nessa mudança mais da parte acadêmica e universitária para a parte de empresas, é realmente perceber quanta oportunidade tem fora do mundo acadêmico. Eu acho que quando a gente começa um curso de física, a gente faz doutorado, a gente tem basicamente uma certa visão do que vai ser a nossa carreira, do que pode ser a nossa carreira, do que nós vamos fazer como pesquisadores. E de repente, quando eu fiz essa transição para a indústria, eu comecei a ver o número de empresas e de startups que existem pelo mundo afora, a quantidade de oportunidades que existe hoje em dia em relação à procura de físicos e de pessoas que entendam de mecânica quântica para poder trabalhar nessas empresas. Então, eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu me sinto muito mais se eu tivesse que sair, por exemplo, hoje da Q Control, eu me sinto muito mais à vontade em relação ao mercado de trabalho do que eu me sentia, por exemplo, há 2 anos atrás, onde eu me via simplesmente como um acadêmico. Então, muito além de ser a questão do dinheiro em si, eu acho que é mais uma questão de abrir as portas e as oportunidades. Eu acho que hoje uma pessoa que saia com uma graduação ou com um doutorado em física na área de quântica, eles têm uma possibilidade maior. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte, ligando com aquela questão da educação, eu acho que é uma questão que a gente precisa, dentro das universidades, passar também. A gente tem um pouco dessa questão de um pouco da gente olhar simplesmente sempre para dentro em relação ao que é o perfil, o que é ser físico, o que é ser um pesquisador, e a gente abrir um pouco mais em relação a essas pessoas que fazem esses cursos. E adicionar um comentário também nessa questão de educação, que eu acho que esse bate-papo aqui é uma iniciativa para a gente abrir para o público em geral, e a gente falou um pouco aí em relação a trazer um pouco da quântica para o pessoal de computação, o pessoal da matemática, para cursos dentro da graduação, mas eu acho que uma coisa fundamental também para a gente fazer é trazer essa discussão para o público em geral, certo? Para falar, o cara que está comprando lá, como a Samurai falou, o Samsung A Quantum, por que tem aquele nome A Quantum naquele celular? Como é que, por exemplo, a questão do investimento, o investidor, por que o investidor vai ou não investir em quântica? Ele precisa, eu acho que a gente também precisa fazer um pouco de esforço para alcançar essas pessoas. Então, além da gente ter os físicos que são formados, além da gente tentar alcançar os engenheiros, criar novos cursos em que os engenheiros saiam capacitados para trabalhar nessas firmas quânticas, a gente também precisa focar no público em geral para ficar mais confortável com essas tecnologias, certo? E para que a gente consiga alcançar um público maior. Então, aproveitei a pergunta aí da Ana para falar um pouco das oportunidades, para falar um pouco, conectar com as outras perguntas. Primeiro tá cheio de oportunidade. Tem muita, mas muita oportunidade surgindo. E quando eu comecei a abrir, eu acho que eu estava meio como o André colocou aí, né? Eu estava com a visão completamente acadêmica e eu só conseguia ver uma possibilidade, que era vir a ser pesquisadora numa universidade federal, desenvolver pesquisa e criar um grupo de pesquisa. Eu olhava para isso. E aí, de repente, saltou várias outras possibilidades, e eu comecei a ver o mundo de oportunidades que tem aberto para nós aí fora. Tem muita startup, muita empresa contratando, tem muitas oportunidades surgindo, vários colegas já entraram em contato comigo, eu comecei a indicar sites que eu comecei a seguir, empresas que eu comecei a seguir. Todos os dias eu recebo alerta de empresas ou startups que estão querendo contratar pessoas para trabalhar com quântica, tá?
muita oportunidade. Então, basta você entrar no LinkedIn, lá é um excelente ponto de início, e daí você começa a criar e observar, seguir essas empresas, e vai chover de oportunidade. Coloca um monte de alerta lá, você vai ver. É bem legal, é muito interessante, vale a pena dizer isso. Outra coisa no Brasil, a gente precisa abrir o diálogo entre academia e universidade. Lá fora, isso é muito notório. Você vê grandes empresas, elas colaborando, realizando pesquisa junto com universidade, junto com a academia. E isso faz com que a teoria que a gente está estudando, ela se torne algo mais palpável, algo mais aplicável, voltada a um interesse do desenvolvimento de uma tecnologia ou uma certa melhoria. E no Brasil, a gente vê que existe muito conhecimento dentro da academia. Nós temos um grupo de informação quântica riquíssimo, gigante no Brasil, e está começando todo esse boom, né, das tecnologias quânticas aí, e a gente vê que faltou, e ainda falta um diálogo entre a academia e as empresas, até para tentar começar a olhar para pesquisas em conjunto. Então, eu digo assim, vamos abrir essa porta, vamos tentar abrir essa porta para começar esse diálogo.